Olá, queridos amados amigos e irmãos, quero compartilhar com vocês mais um episódio da série Doses de Esperança no livro de Salmos. E quero compartilhar o capítulo 119, mas calma, não precisa regalar os olhos. Com certeza este é o capítulo mais longo da Palavra de Deus, da Bíblia. E como disse o pastor e professor Lorenzo Estilo Reagan, as igrejas precisam aprender a conviver com os eúticos de 10 minutos. Eu diria que ele foi bem generoso, porque as igrejas precisam, na realidade, aprender a conviver com os eúticos de 3 a 5 minutos. Eutico foi um jovem que, quando Paulo estava pregando ou falando ali em Troade para os irmãos, e ele se prorrogou então até a meia-noite, e Eutico sentado na janela, então esse jovem adormece e cai do 3º andar, e ele morre. Então Paulo vai lá, ressuscita, ele volta e continua a falar até o amanhecer. E interessante é que nós vivemos em uma sociedade pós-moderna, a sociedade dos fast foods, a sociedade dos drive-thrus, ou seja, uma sociedade que vive em constante correria, mas sem ter tempo para nada, uma sociedade que vive correndo atrás do tempo e não encontra tempo para nada. E este capítulo 119 aqui de Salmos, ele é muito mais do que uma bela poesia hebraica. Ele apresenta uma estrutura poética maravilhosa, onde são divididas em 22 partes, e cada parte composta por 8 versículos, e iniciando com uma letra do alfabeto hebraico, formando assim um acróstico. Mas como eu disse, a poesia hebraica, no pensamento hebraico, ela tinha uma função não somente de se tornar algo belo ou uma estrutura belíssima, ela tinha intenção de fazer com que um conceito, uma verdade absoluta, uma verdade que precisasse ficar gravada no coração do povo. Então se usava dessa maneira pela fácil absorção do povo, de entendimento. E não à toa o salmista usa deste estilo literário para que essa verdade maravilhosa ficasse gravada no coração do povo. E nós estamos falando então aqui do Salmo 119, um salmo que fala da palavra de Deus. E talvez alguns vão dizer que estes salmos aqui é de Davi, outros de Moisés e outros até mesmo de Esdras. O certo é que nós não podemos afirmar categoricamente quem o escreveu, mas nós podemos afirmar categoricamente que quem escreveu estes salmos era uma pessoa, era um servo de Deus apaixonado pela palavra dele. Nós podemos ver o entusiasmo do salmista em cada verso deste salmo. E se alguém fosse me perguntar, como dizem alguns estudiosos, se perguntassem a eles se a Bíblia possuísse um prefácio, né? Aquela primeira parte dos livros, onde ali você tem um resumo, eu diria que o prefácio da Bíblia ao Salmo 119, baseado no que estes estudiosos dizem, porque nós temos ali o amor à palavra de Deus, o que a palavra de Deus é. E eu quero comentar então com vocês os 3 primeiros versos dos Salmos, onde o salmista então ele fala da alegria e da irrepreensibilidade de ter o seu caminho firmado nas leis do Senhor. E ele usa 4 verbos aqui importantíssimos. Ele diz que alegre é aquele que anda nos caminhos do Senhor, ou seja, é alegre aquele que é repreensível, e o irrepreensível é aquele que anda nos caminhos do Senhor. E andar na lei do Senhor, que o Salmo fala, não é caminhar andando em cima da Bíblia, mas é viver diariamente observando as leis do Senhor. E deste andar ou deste viver, ele vai falar como fazer isso. Ele usa mais 2 verbos para expressar um modo de vida que é irrepreensível. O primeiro verbo que ele usa é guardar as suas prescrições, as prescrições que estão na Bíblia. Ou seja, nós temos uma receita importantíssima aqui de como os cristãos devem andar para se tornar irrepreensível. E ele vai usar também a segunda maneira que você pode andar, como andar, que é buscar Deus ou a sua palavra de todo o coração. E quando ele usa de todo o coração, ele está usando da forma mais íntima de buscar a Deus, ou seja, uma maneira
com fervor, com alegria, uma maneira incessante, aquele desejo árduo de conhecer a palavra de Deus. E aí então ele vai finalizar dizendo que quem pratica isso, que o bem-aventurado que faz isso, ele não comete, ou seja, ele não pratica a iniquidade. Ou seja, os irrepreensíveis são os que andam nos caminhos do Senhor, os que buscam e os que guardam a sua lei. Estes são os que não cometem iniquidade. A única maneira de você, de mim, meu irmão, não cometer iniquidade é andar nos caminhos do Senhor. Mas o salmista fala aqui de uma maneira tão maravilhosa que no capítulo 119, o versículo 96, ele fala: quanto amo a tua lei. E a minha pergunta, quanto você ama a lei de Deus? Será que tem uma maneira de a gente medir isso? O salmista diz que tem. O salmista diz assim: é a minha meditação todo dia. Ou seja, o salmista aprova o seu amor pelo tempo que ele passa meditando, ou o tempo que ele passa estudando a palavra de Deus todo dia. Não é à toa que no capítulo 1 o salmista vai falar: e na tua lei medito de dia e de noite, bem-aventurado. E talvez você pergunte, mas qual a facilidade, ou mas o que isso tem a ver com meditar? E a meditação, ela começa com ler, com ouvir a palavra de Deus. E o salmista, então, ele mostra que esse tempo é a prova de o quanto ele ama a Deus. Quanto tempo nós temos provado o nosso amor por Deus? 5 minutos? 3? Um dia sim, um dia não? Os irmãos queiram me perdoar pelo termo que eu vou usar, mas isto é fuleiragem para com Deus. Não se pode desenvolver uma intimidade com Deus com apenas pouco tempo. O cristianismo, ele vive na contracultura. Nós não podemos nos adequar a essa cultura maluca que diz que você não pode ter tempo para Deus. E talvez você deva estar se perguntando aqui, mas o que isso tem a ver com esperança? E quando o profeta Jeremias diz que trago à memória quero trazer à memória aquilo que me dá esperança, e o que dá esperança ali para o profeta é recordar aquilo que Deus fez e aquilo que Deus é. Nós só podemos ter esperanças em dias tão difíceis que estamos vivendo quando nós conhecermos e lembrarmos quem Deus é. E nós só vamos fazer isso lendo e meditando na palavra de Deus. O meu desejo, caríssimo e querido irmão, é que você possa se debruçar neste livro, é que você possa desenvolver intimidade com Deus. O mais precioso, o tesouro mais rico, desculpe a redundância, que você pode ter na sua vida é o tempo que você gasta na presença de Deus meditando neste livro maravilhoso. E dessa maneira é o meu desejo que nós possamos assim viver, para que possamos ter vidas irrepreensíveis ali perante Deus. Que Deus nos abençoe.